Fala, meus queridos, vamos para mais uma análise do dia. O mercado segue lateral há 31 dias e vamos ver. No vídeo de hoje, vou fazer uma coisa muito importante para você que é trader. Eu fui estopado em MakerDAO, né, MKR, e eu vou fazer um debriefing do porquê, aonde que eu errei num trade certo, do meu comportamental ali e do porquê você não vai errar mais assim, para ser uma aula, né, para você entender que você pode melhorar o que aconteceu e para mostrar que pessoas mais experientes também passam por momentos de mercado onde elas podem vir a errar por besteira. Né? Mas o importante é você olhar para o que aconteceu e dizer, né, o que fazer em situações como assim, e o meu erro vira uma escola aí para vocês, porque é uma análise mais aprofundada, beleza? Foi um erro porque eu errei besteira. Vamos lá. MakerDAO, inclusive, tá subindo aí 11% hoje, desde ontem, né? Dava para ter pego em dois momentos e foi simplesmente um erro, até pelo momento de mercado lateral, você fica mais conservador, né? Foi basicamente isso também que aconteceu. Mas vamos ver. Aqui o Bitcoin ele tá lateralizado há 31 dias, em zigue-zague, a gente está nesse exato momento, na gráfico de 4 horas, segurando na EMA200, olha como o setup funciona, galera. Mais uma vez, reparem na eficácia disso aqui. Tá? Na eficácia disso daqui. E agora nós temos o que? A EMA20 chegando para pressionar. Isso no 4 horas é algo ruim, porém nos tempos gráficos maiores não tá assim, né? Porque no diário a gente está acima das médias, 200, e temos a EMA20 também pressionando no diário, mas dentro dessa zona de consolidação. Ou seja, cara, grau de previsibilidade agora muito baixo. No 4 horas, esse revés aqui é a pressão da EMA20 mais a MA200, que é a média móvel aritmética 200, e a EMA é a média móvel exponencial. São médias móveis que vão sempre sendo suportes e resistências dinâmicas ao longo do tempo, beleza? Então, nesse momento, a gente está nessa zona aqui entre a EMA200, que é 29.700, e a MA, que é 30.100. Beleza? Então o preço está aqui, né? Até que ele perca. Por exemplo, se ele sobe para cá, você faz isso aqui, ele rompe esse nível, né, terendo uma região micro. Aí tu vê, quando você vai olhando o micro detalhe, você vai ver várias micro regiões de atenção. E aí você fica muito confuso do que fazer. Então por isso que olha um macro, entendeu? Então, né, teria que romper para cá para buscar de novo o topo. Como ele segurou ainda aqui embaixo da zona de consolidação, a gente ainda teria espaço para subir de volta e só seria anulado a visão de alta se a gente visse o engolfo de baixa para essa região aqui, beleza? O engolfo de baixa para essa região aqui traria aí o Bitcoin para 28.400, 28.200, essa região que seria aqui esse retângulo vermelho. Então também não espera uma queda muito maior que isso, até porque no gráfico semanal seguimos em tendência de alta, tá? Deixa eu ver como tá aqui no candles. Normal, pessoal, consolidação do preço. Estamos a 30 e tantos dias parados aí. Isso é algo, né, que a gente exercita a paciência, mas é interessante para quem me segue, né, e para quem já viu as minhas aulas. Eu sempre falo que o mercado lateral, ele gera, como é que fala? Tédio e insatisfação nas pessoas. Então você vê que as pessoas, e igual eu, né, eu vivo de mercado, como que eu vou fazer algo aqui? Nada. Então eu procuro outras coisas para fazer para me distanciar e evitar que faça besteira nesse momento. Então, Rose é uma moeda que também está interessante, ela rompe aqui um possível triângulo, ou podia ser também ter uma bandeirinha aqui, né? Você poderia ter duas visões. Ela rompe, ela faz um reteste e ela segue positiva em direção a 0.054, e lembrando que ela ainda teria as médias 200 em 0.056. Ela ainda não está em tendência de alta, porém a Rose BTC, ela fez aqui um fundo, ó. Ela fez um fundo ascendente, e aí tá fazendo mais um fundo ascendente, ou seja, tá fazendo aqui uma boa formação altista no par BTC, e se ela puxar no par BTC em direção à sua média 200, seria aqui 23% de alta. Aí digamos que o Bitcoin fique parado, tá? A Rose BTC se valoriza. Então, seria igual a Rose subir 23%, que seria em direção aos 0.63. Se o Bitcoin ficasse parado e se a Rose BTC evoluísse positivamente em direção à média 200, coisa que está acontecendo. Então, pessoal, só para quem não entende essa conta, eu fiz uma live onde eu ensino como calcular, né, como procurar criptomoedas para você investir. Dentro das mais de 20 mil altcoins, eu ensinei um filtro. Então, tá aí salvo nas lives que eu fiz. Acho que são 2 ou 3 lives atrás, não lembro. Foi uma live especial e ela tem bastante conteúdo rico para vocês, e é isso que eu ensino também na minha mentoria. O pessoal que viu ao vivo ali ficou maravilhado com o conteúdo que a gente entregou, assim. Eu falei, cara, quero dar aula. Tinha tempo que eu não dava aula. Falei, foda-se, quero dar aula. Eu dei aula pro pessoal ensinando eles a investir dessa forma. E aí a gente vai pro tema central dessa análise de hoje, que eu queria comentar um erro que eu tive num trade, que eu fui estopado. Foi até um trade que eu dei no VIP, que eu estopei pela condição de mercado, né? Primeiramente, o contexto macro é que o Bitcoin está prestes a cair, né? A gente fez ali um falso rompimento aqui. Isso aqui puxa o mercado para baixo. Então, de cara, né, já poderia ter zerado as posições aqui nesse falso rompimento. E, enfim, as posições estão saudáveis, com baixa alavancagem, mas quando você faz trades mais curtos, como esse de MakerDAO, eu abri MakerDAO aqui. A MakerDAO,
ela fez um rompimento de uma bandeira de alta, isso é uma formação altista, onde eu esperava que ela batesse pelo menos 10.082, né, pela Fibonacci desse movimento. E aí, deixa eu ver, aqui eu traço, né, para quem não entende, essas linhas são resistências e suportes horizontais, todos são traçados na visão do semanal, isso é algo que eu ensino, tá, na mentoria que eu vou dar em agosto, então são algo extremamente importante, tá, para você entender como se posicionar, como traçar, isso é a parte mais importante do gráfico, sendo bem sincero. E aí, pô, eu dei a compra aqui e ela simplesmente, ela evoluiu e me estopou fazendo um reteste, né, ela simplesmente fez um reteste na base da bandeira rompida, né, ali, era pro outro lado. Mas se você ver aqui, ela fez esse reteste e eu estopei aqui, né, porque eu tava caindo, o Bitcoin tava testando 29.700, 29.600, ou seja, se ele perdesse, ele ia cair mais, mas eu estopei errado, primeiramente porque era um evento de reteste, uma bandeira, ou seja, eu poderia ter entrado, não no meio do caminho, poderia ter entrado aqui, mas ele poderia não retestar, verdade, eu vi o rompimento, achei que iria evoluir, errei, mas quando você vê aqui, ó, também existe um outro fator, se eu pego o Fibonacci, por exemplo, dessa onda de alta aqui, que originou esse movimento, pego daqui, ó, pego o quê? Eu pego o início do movimento, a base e o topo, né? Essa foi a onda 1, beleza? E aí, essa onda 1, ela retraiu aonde? Exatamente em 0.382, que é 0.68, né? Isso só, enfim, ela retraiu exatamente 0.68, que é o nível de Fibo do mágico, né? Então, ela toca em 0.68 e ela projeta aqui em direção a 1.083, só que aqui, no caso, ela continua subindo, né? A Maker. E aqui, repare que também, além de eu ter perdido, né, tipo, ter estopado errado, mais um ponto, em tendência de alta. Mais um ponto em tendência de alta. Além de eu ter estopado errado, numa hora, ela fez uma bandeira de alta. Reparem que são vários trades dentro de um mesmo gráfico. Então, por isso que é muito importante que você entenda de gráfico, que aí você vai entender mais profundamente como se posicionar. Repare que aqui também tem um rompimento de linha de resistência. Ele faz um fundo em V, ele volta muito forte, depois ele faz quase um cup and handle, e aí ele evolui positivamente. Ela, no caso, né? Ela, não sei, ele, ela. MakerDAO o quê? Ele ou ela? Enfim, é só porque eu vi a MakerDAO subindo e eu falei, cara, por que eu errei essa besteira? Emocional, não emocional. Medo do Bitcoin, né? Quando o Bitcoin não tá muito positivo, a gente acaba estopando, e eu estopei pela visão de uma hora, né? Estopei errado, completamente errado, devido a isso. E agora, repare que ela vai projetar, ó, exatamente no nível de Fibo desse movimento. Repare que ela para aqui, né? Por exemplo, esse candle, ele vai justamente no que seria o alvo 1 do trade. E aí depois ela continua subindo, porque tendência de alta, pessoal, não existe limite, tá? Vai embora e vai embora. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês, que poderia ter sido um trade, porra, vamos lá, perfeito, onde a gente, vamos lá, pessoal, naturalmente, quando a gente vê o rompimento, tá, dessa bandeira de alta, você não sabe se ela vai fazer um reteste, você não sabe o que você pode fazer. Então, como ensinamento, o que eu gostaria de deixar pra vocês é o seguinte, aqui, o que você poderia ter feito nessa região? Você poderia ter entrado naturalmente no reteste, mas você não saberia que ele existiria. Você poderia ter entrado na base dessa cunha, que já dava para traçar desde aqui, você dava para traçar aqui, você poderia entrar aqui, você poderia entrar ou aqui, ou aqui, ou aqui com uma alavancagem baixa, sabendo que poderia oscilar até as médias 200, ou seja, já 3 entradas, e a quarta entrada seria no rompimento da bandeira. E ainda assim, rompendo a bandeira, você teria feito em questão de, olha só, ela rompe a bandeira e vai embora. Questão de 3 horas no máximo, 20%. 20% com a sua alavancagem que você quiser utilizar, 100%, 80%. 2, 3 horas para botar 80% no bolso. Beleza? Isso aqui é algo que eu queria falar pra vocês, porque nesse momento foi algo que eu vi, me incomodou, falei, cara, erro bobo que eu tive, e gostaria de falar que também é normal você ter, e é importante que você anote o que você fez de errado pra você não entender, pra você não repetir, ou enfim, no caso como eu ensino vocês a operar, né, que seja um debriefing, que seja um estudo profundo de um posicionamento e de como você poderia entrar, e repare que tem 1, 2, 3, 4 entradas no mesmo trade, beleza? E isso que eu queria dizer, que seria, enfim, acho que foi bem rico esse vídeo, não pelas entradas em si, porque o Bitcoin está parado, pelo conteúdo que a gente trouxe para que vocês de fato aprendam a operar um trade, a gerenciar um trade. A gente tem, por exemplo, a AVE ainda positiva, bem interessante. A UNI, né, em tendência de alta, acima das médias 200 no diário. EMA20 na faixa de Gaza cruzando e prestando o preço para alta. MakerDAO já foi, não entraria nela. A Rose está interessante, mas ainda não é das mais bonitas, mas está interessante para um trade curto, né? Já expliquei ela para vocês. A Ant tem um gráfico bem interessante, até porque a Ant-BTC, ela tá forte, então isso que eu gosto dela. Ela tá interessante no Ant-BTC, segue em tendência de alta. Naturalmente, uma Ant, se você fosse comprar agora, seria com uma alavancagem baixíssima, 2, 3, e deixar flutuar. Não vejo muito o que fazer nesse momento. Litecoin tem halving em agosto, segue positivo, agora ganhando momentum. Olha só, ganhando momentum, agosto tá logo ali, tá ganhando volume. Bem interessante também, como tá Litecoin BTC.
Pra dar uma olhada. E é isso, ganhando volume, ainda não... mais ou menos, pessoal, mais ou menos. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Foi uma aula sobre um erro meu, né? Sobre um stop que eu tive por contexto do Bitcoin, erro de posicionamento, erro de não estar confiante que o Bitcoin iria segurar. Então, para vocês entenderem, muitas vezes é mais vantajoso operar somente quando o Bitcoin estiver tranquilo, com um cenário mais claro. Nesse momento ele está quase ali perdendo fundo, nesse momento está $30 mil, mas se ele fizesse um engolfo de baixa, num gráfico de 4 horas, ele iria cair mais. Então, esse receio me fez tomar uma decisão mais defensiva, que graficamente, isoladamente, a Maker fez sentido. Mas repare que, hierarquicamente, o Bitcoin vem acima e as altcoins abaixo. Por isso que é muito importante, quando você começar a operar, né, no seu dia, que você olha a tendência do Bitcoin para definir se você vai fazer algo ou não, beleza? Em agosto eu vou ter minha mentoria, tá, de trades, onde eu vou fazer a mentoria Trade Monstruosa, que não é o foco, é fazer trades de day trade, é fazer trades grandes, igual a Maker, que se você tivesse pego da ponta ali, teria feito 30%, 40% sem alavancagem. Aí com 3x, 4x, 5x, 200% em 1, 2, 3 dias, entendeu? É isso que eu quero ensinar a vocês. E é por isso que eu exponho meus erros. Eu acho que é interessante, porque esse erro foi um erro que eu fiz de besteira, mas eu vi uma aula ali, beleza? E eu queria muito trazer isso pra vocês. Aqui embaixo vai ter o canal gratuito do Telegram e o VIPs aí também, e o link pra você operar junto com a gente na Bybit. Tamo junto. Valeu.